Na última noite do quinto Vocacionados, vocês já passaram um bom tempo ouvindo a palavra do Senhor. Tem sido um momento que Deus tem concedido a todos vocês de pensarem um pouco a respeito do propósito de Deus para a vida de cada um de vocês. E nesta noite será mais uma oportunidade preciosa, e por que não dizer única, de ouvirem mais uma vez a voz do Senhor falando ao coração, de também permitirem que do coração de cada um de vocês, do interior, flua adoração e louvor ao nome do nosso Deus. E o Salmo capítulo 95 nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há razões que o salmista nos expõe aqui com abundância, que devem motivar o nosso coração a adorar ao Senhor. E ao mesmo tempo em que nós adoramos ao nosso Senhor, nós também tomamos decisões claras pelo fato que nós estamos ouvindo a sua voz e não endurecendo o nosso coração. Que pelo Espírito Santo do Senhor, desde o início desse culto, que nós celebramos ao nosso Deus, cada um de vocês, assim como eu, possamos ter o nosso coração amolecido pelo poder do Espírito e pela palavra do Senhor, para que na medida em que ouvimos a voz do Senhor, nós não venhamos a endurecer os nossos corações. Amém? Então coloquem-se em pé e vamos adorar o nosso Deus juntos, cantando o cântico Maranata, tu és a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Louvemos o nome do nosso Senhor. Salvação e a ti
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Curve a tua fronte. Você que tem essa esperança, você que está caminhando nessa certeza de que o Senhor um dia voltará para buscar, esse é o momento que você também pode adorar ao Senhor. Orações curtas, fraseadas, você pode chegar diante de Deus e declarar diante dele o teu louvor, a tua adoração. Faça isso nesse momento, com orações fraseadas. Maranata, hora do Senhor. Amém, Senhor. Ansiosamente pela vida, Senhor. É verdade, Deus. Obrigado, Deus, pelo selo do Espírito Santo, que garante que um dia nós estaremos, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Amém. E damos graças, Senhor, por Cristo Jesus que deu a sua vida em nosso favor na cruz. Amém. Obrigada, Senhor, por tu és o nosso consolador em todas as situações. Sim, Deus. Te louvamos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra e aprender contigo mesmo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esta escola, Senhor. Sim, Deus. Agradecemos, Senhor, por aqueles que o Senhor tem incomodado o coração para que nos ajude aqui no sustento. Amém, Senhor. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos e fazemos isto na plena consciência de que é por causa da graça, da bondade do Senhor para conosco. Foi o Senhor quem nos amou,
Foi o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor que, a despeito da nossa miséria, do nosso pecado, o Senhor estendeu as tuas mãos. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama. O Senhor colocou os nossos pés sobre a rocha que é Jesus Cristo. Nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos por fé. E nesta nossa caminhada nós sabemos em quem nós temos crido. E nós confiamos no Senhor. E confiamos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Nós caminhamos, ó Deus, na confiança que o Teu Espírito está trabalhando em nós, nos transformando de glória em glória, na semelhança do Teu Filho. E que naquele dia glorioso, todos nós seremos perfeitos em Cristo. Amém. Louvado seja o Teu nome por esses momentos que o Senhor nos dá, para nós voltarmos os nossos olhos e pensamentos para a Tua palavra, para os Teus propósitos, para as nossas vidas. Amém. Ó Pai, continue falando conosco e preparando desde já tanto o Teu servo, que será instrumento na transmissão da Tua palavra, bem como preparando os nossos corações para a recepção desta palavra. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos louvar ao Senhor cantando mais um cântico. Toma o meu coração. Toma o meu coração. Este é o meu desejo, Senhor, te louvar. Toma o meu coração e toda a minha vida, diz o refrão desse cântico. Que seja uma oração que nós façamos ao Senhor neste momento, expressando verdadeiramente o desejo do nosso coração de sermos tomados pelo nosso Senhor. Te dar
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. As melodias, elas mudam, mas muitas vezes as letras das canções, elas contêm a mesma essência. Cantando com vocês este cântico, parece que passou um filme assim na minha memória, lembrando de 1983, participando de um congresso que naquela época eram as conferências da Páscoa, que era realizado aqui em Maranata. Eu estava sentado mais ou menos no sexto banco, de trás para frente ali. E uma música que a letra era mais ou menos esta, estava sendo cantada pelo coral naquela noite, em 1983. E sentado ali atrás, eu disse ao Senhor: toma o meu coração. Eu tinha 12 para 13 anos na época. Provavelmente a idade de muitos de vocês que estão aqui nesta noite. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. Que de verdade seja a decisão que você venha a tomar nesta noite, independente da tua idade, independente do tempo que você esteja vivendo, porque enquanto é dia, é momento de trabalharmos pelo nosso Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando o hino 429. Coloque-se em pé, vamos louvar ao Senhor, muita alegria, cantando que nós vamos semear a semente santa desde a madrugada até o anoitecer, aguardando o tempo da colheita, porque nós havemos de colher. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos falar juntos o versículo que tem sido escolhido como o versículo deste encontro. Vamos lá? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. A gente pode ler melhor. Nós somos um grupo de jovens aqui, ó. E o nosso grupo de jovens foi engrossado pelo pastor Josafá, que é o mais jovem de todos nós aqui. Aê, amém, irmão. Então vamos ler mais forte, vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Eu escolho obedecer. Amém. Que realmente cada um de nós faça isto, né? Pastor Artêmio, que já está na glória, ele uma vez, quase todos os congressos que nós tínhamos aqui, tinha um rapaz que participava. E no final, quando o pastor perguntava para ele, ele respondia: eis-me aqui, envia meu irmão. E aqui o pastor Artêmio tirava uma onda com ele por causa das respostas que ele dava. Mas esse nosso tema diz eu, não é? Não é para o irmão, é eu. Você pode olhar para o teu irmão agora, olha para ele que está aí do teu lado, e você diz eu, não é ele. Eu escolho obedecer. Amém. Que assim seja em cada um de nós. Vamos cantar agora o cântico que é o tema do nosso encontro. O que queres, Senhor? O que queres, Senhor? Depois de lermos esse versículo em que o Senhor nos diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós, e a resposta de Isaías, que deve ser a nossa resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós também cantamos: o que queres, Senhor? O que queres, Senhor? Será o que Ele quer? Senão um coração disposto de cada um de nós para obedecermos a Ele. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Podem se assentar. Quando nós dispomos o nosso coração a obedecer ao nosso Deus, nós nem imaginamos o que Deus pode fazer com tudo isto. Onde esta decisão pode chegar e quantas vidas podem ser impactadas. Se fôssemos dar oportunidade para um ou outro testemunhar aqui, você diria que, quem sabe, a tua vida, ela foi alcançada pelo poder do Senhor através da obediência de uma outra pessoa. Há um hino do cantor cristão que ele diz: as novas do Evangelho já se fez ouvir aqui, e as novas do Evangelho se fazem ouvir em um ou outro lugar, ou em muitos lugares, porque pessoas
decidem obedecer. Porque pessoas escolhem obedecer. Como diz o texto que lemos no início com vocês: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Nós ouviremos um quarteto louvando ao Senhor neste momento. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida pra provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Incontáveis milhões estão longe de Cristo, ao céu não irão. Quem irá para lhes contar do amor celeste que pode salvar? Levantai-vos, moços crentes, para anunciar Jesus como Salvador do mundo, verdadeiro guia e luz. Despertai-vos, levantai-vos, despertai-vos, levantai-vos. Não há tempo que perder, se quereis ser
a ti, tua vontade cumprir, pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Aqui no Maranata não faz, mas se você tivesse outra igreja, o pessoal teria batido palma agora, louvando o nome de Deus, né? Lindo, parabéns às meninas. E eu vi que o meu lugar de baixo no coral eu já perdi para a Érica também, né? Deus abençoe, pastor Cleuson, meninas, por todo o louvor. Pastor Jussomar, vamos ouvir a palavra do Senhor, que será trazida aos nossos corações. Para mim, particularmente, é uma alegria muito grande passar o microfone e o púlpito para o pastor Jussomar, que conhecemos desde menino, né? E pudemos acompanhar também a sua trajetória de estudos aqui no Maranata, casamento, ministério. Que prazer poder sentar ali e ouvir Deus falando ao nosso coração. Amém. Obrigado, pastor. Chegue aqui, vamos orar. Amém. Obrigado, Pai, pela bênção de ouvir a Tua palavra. Amém, Jesus. É tão bom louvar o Teu nome, Amém. mas o Senhor fica muito bem sem qualquer tipo de louvor, porque Tu és absoluto. Sim, Senhor. Mas sem a Tua palavra, nós estamos completamente desorientados. Sim, Jesus. Por isso, fale conosco Amém. e use o Teu servo como instrumento de graça nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre cada vida. Pastor Jairson, é bom revê-lo, encontrá-lo. Agradeço a oportunidade de pregar a palavra de Deus nesses dias. E como eu disse em outros momentos, eu reforço isso agora, é voltar a Maranata, reencontrar os irmãos de longo tempo e conhecer novos irmãos, reencontrar é muito bom. E eu entendo que, além de ser um privilégio poder pregar, é uma grande responsabilidade. Essa é a quarta mensagem que nós vamos olhar para Neemias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Neemias, por favor. Esse é o quarto momento dos 5 momentos que foram confiados a mim a responsabilidade. E eu quero então olhar para a oração de Neemias, nessa jornada de oração, onde ele vai aos pés de Deus, aos pés do Senhor, nesse caminho de oração, mostrando para os irmãos as 2 últimas partes que compõem esta oração. Então, se você pode abrir aí a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, e vou terminar o capítulo 1, e amanhã, no último momento, eu irei até o verso 10 do capítulo 2, e assim então terminaremos esta caminhada.
Eu disse de manhã, reforço, se os irmãos puderem estudar, ler os demais capítulos, tendo essa parte inicial, esse preâmbulo, né? Isso vai facilitar a sua compreensão e a missão que Neemias desenvolveu nas mãos de Deus. Mas para esse momento de vocacionados, esse encontro de vocacionados, o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 10 nos mostra como Deus o chama e Deus o leva para o cumprimento da missão. Então eu quero ler. Eu vou pedir àqueles que podem para ficarem em pé agora, por favor. Uma forma de demonstrarmos reverência à palavra de Deus. Os versos da nossa atenção nesta noite são os versos 8 a 11. Mas eu vou ler desde o verso 1. Depois de recapitular o texto, eu vou então continuar nessa jornada de oração de Neemias. A palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos reunidos diante da augusta presença daquele que é o único Deus, vivo, verdadeiro, digno de toda honra e glória. E nós agradecemos a Deus porque, através de Jesus e pelo seu sangue, pela sua oferta perfeita na cruz do Calvário, temos o livre acesso ao trono da graça. E na mediação de Jesus,
Nós queremos nesta hora, Senhor, primeiramente te agradecer pelo privilégio que cada um aqui tem, nesse início de semana, neste feriado, de nos encontrarmos, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Desde sábado, este encontro, Senhor, chamado Vocacionados, a Tua Palavra tem sido proclamada. E Deus, a eficiência da Palavra está nela mesma e na ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. Então, Senhor, o que somos aqui apenas instrumento, nada além disto, para pregar e proclamar as Tuas verdades. Que estas verdades, ó Deus, escritas pelo Teu servo Neemias, naquele lugar, no seu conforto, desfrutando de uma posição privilegiada, ele ouviu a Tua voz e ele obedeceu ao chamado do Senhor. Muitos aqui, Senhor, já fizeram isso também. Mas existem aqueles que ainda precisam responder e obedecer a esta voz, a este chamado. Que através dos registros de Neemias, então, entendendo o que está acontecendo nesse contexto e no tempo em que ele viveu, nós possamos também responder e ser instrumentos nas Tuas mãos para buscar os perdidos e anunciar e declarar a este mundo a Tua glória, as Tuas perfeições. Pai, que o Teu Espírito, portanto, ilumine a nossa mente, guie nossos corações e afaste deste lugar qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo do Senhor, para que o Espírito do Senhor nos leve a Cristo e na mediação de Cristo glorifiquemos ao nosso Pai que está nos céus. Ajuda-nos, portanto, Senhor, nós precisamos de Ti e reconhecemos isto diariamente na Tua presença, no nome de Jesus, amém, Senhor. Podem se sentar, irmãos. Como eu disse, esse é o quarto momento, nossa quarta meditação. Eu tenho pensado nesses dias, como eu disse desde o primeiro momento, não pegar o texto e lidar com ele de forma exaustiva, observando as palavras somente. Eu tenho tentado trabalhar com o texto de uma forma mais devocional, né, fazendo as aplicações, na esperança que você entenda o que está acontecendo, o que envolveu a vida de Neemias nesse momento da história em que Deus o chamou. No primeiro encontro nosso, com base no versículo 1 do capítulo de número 1, Neemias, ele está fazendo os registros da sua vida e ele está descrevendo os eventos, especialmente nesse recorte do tempo da sua existência, e ele identifica-se somente diante da grande obra que ele realizou, que ele é filho de Racalias. Neemias, palavras de Neemias, filho de Racalias. E eu mostrei para os irmãos, espero que os irmãos se lembrem, que quando ele faz isto, o seu objetivo não é atrair atenção para si. O objetivo, pelo menos como o texto está construído, é simplesmente quando ele fala sobre a sua ascendência, ele fala sobre o seu pai ou de quem ele é filho, é para mostrar para todos nós que ele é apenas um homem comum, ele é vaso de barro, ele é barro comum nas mãos de Deus. Racalias não é mencionado em nenhum outro lugar. Então, possivelmente não há neste homem nenhuma linhagem que devesse ser registrada. Neemias, portanto, nesse ponto diz: eu sou homem comum, eu sou barro nas mãos do oleiro. No segundo momento, que foi ontem à noite, eu mostrei para os irmãos que ele refaz um registro, ali no versículo 1 ainda, falando do mês de Quisleu. E esse registro é combinado ao capítulo 2, versículo 1, quando ele faz menção novamente de um mês, em que ele fala que é o 20º ano do rei Artaxerxes, e ele fala o mês de Nissan. Por que ele faz isso?
Nós temos que lembrar, e eu tentei mostrar isso para os irmãos, é que no capítulo 1, que você e eu acabamos de ler tão rapidamente, nós não gastamos nem, eu fiz questão de marcar aqui, 4 minutos na leitura. Mas neste texto, ao identificar no capítulo 1 o mês de Quisleu e dizer depois o mês de Nissan, passaram-se 4 meses. É aquela história, às vezes você está lendo a Bíblia e você vira a página da Bíblia, de uma página para outra, passa-se uma década, 20 anos, 80 anos e às vezes até 100 anos, ou mais. Ele identifica o tempo para dizer o seguinte: nesse período de 4 meses aconteceram algumas coisas na sua vida, e esses acontecimentos foram extremamente importantes dentro da perspectiva do plano de Deus e a maneira como este plano toca o nosso tempo. Deus está agindo através do tempo e na história. Ele é o Deus que controla a história. Muitos de nós estamos vivendo num momento e observando tudo o que está acontecendo, parece que tudo está desmoronando. Eu ouso dizer que, na verdade, tudo está se encaixando. Da perspectiva de muitos, os homens, quantos estão desesperados pelos últimos eventos que estão acontecendo no nosso país? E alguns até nós mesmos, né? Ficamos aí, até quando? Será que não vai acontecer isso ou aquilo? Na verdade, da perspectiva divina, tudo está se encaixando porque Deus tem um plano e está desenvolvendo esse plano, porque Ele é o Deus da história. Ao registrar esses 4 meses, Neemias, então, depois de registrar esta data, ele faz o seguinte. Você tem a sua Bíblia, ele fala que ele vai ao encontro, ele soube que um dos irmãos dele, chamado Hanani, no versículo 2, um dos meus irmãos, ele veio até onde Neemias estava, e Neemias foi ao seu encontro, e indo ao seu encontro, ele procura informações de como estava o povo em Jerusalém, de como estava a cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém. E ao buscar essa informação, estas informações que ele recebe não são informações boas. Não são informações boas. E no segundo momento, então, tentei mostrar para os irmãos que ele vai chorar por um mundo arruinado. Ele chora pela condição de Jerusalém, pela condição do povo. Ele lamenta pelo que ele ouve. E esse lamento, esse quebrantamento de Neemias é declarado com as seguintes palavras: eu assentei, ou me assentei, eu lamentei, eu jejuei e eu orei. É isso que ele faz. Diante de Deus, há um quebrantamento no seu coração, ele se volta para a face de Deus, e ele, na presença de Deus, nesse período de 4 meses, ele experimenta um profundo quebrantamento, e esse quebrantamento é expresso através de uma oração. É isso que ele faz. Se os irmãos olharem no versículo de número 4, ele fala: eu me assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse. E aí então hoje começamos de manhã a olhar para a oração de Neemias. Do versículo 5 ao versículo 7, nós observamos 2 aspectos na oração dele. Primeiro, que ele reconhece a soberania de Deus, claramente descrito no texto com as seguintes palavras: Deus grande e temível. Ele faz uma interjeição: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Reconhecendo a soberania de Deus, ele começa então esta jornada de oração. Ao reconhecer a grandeza de Deus, há um segundo aspecto na sua oração, é que ele confessa o seu pecado. E quando ele faz isso, ele reconhece-se não somente que o povo havia pecado, e ele intercede unindo-se ao povo nesse sentido, dizendo: os meus pais, nós temos pecado contra ti, nós temos feito aquilo que desagrada ao Senhor, nós nos afastamos, como ele diz no versículo 7, dos teus estatutos, nós nos afastamos dos teus juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Então nós temos responsabilidade, tudo o que está acontecendo é nossa culpa.
porque nós nos afastamos da tua palavra, nós nos afastamos do Senhor, e o Senhor, de maneira justa, está tratando com o teu povo. Neemias, portanto, nessa jornada de oração, e nós vamos perceber agora, diante da miséria e da ruína, aquilo incomodou o seu coração, e ele então clama a Deus. Do versículo 8 ao versículo 11, que é o objeto da nossa meditação agora, o terceiro ponto seria, porque essa é a segunda parte, né? Ele vai revelar confiança nas Escrituras. Ou seja, ele fundamenta as suas palavras a partir do reconhecimento da soberania de Deus. E confissão de pecado, ele se volta para as promessas de Deus, ele se volta para a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é o livro das promessas, e Neemias também sabia disto. E por saber disto, ele, ao falar com Deus, ele coloca ou se estriba, ou coloca os seus pés firmemente sobre esta rocha. E então os irmãos podem olhar comigo, o versículo 5, ele faz a seguinte lembrança. Ele diz assim: que guardas a aliança e a misericórdia, ele diz isto, guardas a aliança, aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Por trás dessas palavras no verso 5, Neemias estava dizendo: Deus, tu és aquele que cumpre as tuas promessas. E por certo, Neemias, ao declarar aqui ele usa essa palavra aliança, ele tem em mente o processo que Deus vem tratando em aliança com o seu povo. Deus disse para o povo: se o povo se voltasse para ele, andasse no seu caminho, então aconteceria a consequência da obediência. Também Deus disse que se o povo se afastasse dos princípios da aliança, Deus traria sobre o povo as consequências da desobediência. É interessante, e é bem possível aqui, então afirmo isto com base naquilo que observei em alguns comentários sobre esse texto, é que Neemias ele se volta para o pacto do Sinai. E ao fazer esta afirmação, a base ele menciona Moisés no verso 7, se os irmãos observarem, ele fala que ordenaste a Moisés teu servo, e nos versos 8 a 11, ele faz menção das palavras de Moisés, em que Moisés, na Torá ou no Pentateuco, ele fala algumas coisas a respeito disso. Por exemplo, versículo 8 está escrito assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo... E ele então cita o livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações. Então ele fala: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Neemias cita Levítico 26, 33. E no versículo 9 ele faz uma citação de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 2 e 4, em que está escrito assim: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Deus não tem problema com o tempo. Deus é eterno. E tudo o que Ele diz, Ele cumpre, porque Ele é fiel à sua palavra. Depois de 70 anos, em que este povo estava afastado de Jerusalém, este povo está longe, como eu disse para os irmãos no primeiro momento, como que eles podiam cantar os cânticos de Israel em terra estranha? Eles pegavam as suas harpas e eles penduravam os seus instrumentos musicais. A glória que estava presente no templo, Neemias queria que essa glória fosse restaurada. E então, na sua jornada de oração, reconhecendo a soberania de Deus, confessando o pecado, Neemias se volta para a palavra e fala: Deus, o Senhor é o Deus que guarda as alianças. O Senhor cumpre as tuas palavras. E o que está acontecendo
nós fomos espalhados por consequência que nós desobedecemos os teus mandamentos, nós nos afastamos da tua palavra, e o Senhor cumpriu a tua palavra. Mas o Senhor também, que é um Deus de aliança, o Senhor disse que quando o teu povo se arrependesse, esse povo se voltasse para o Senhor voltaria a congregá-los, o Senhor voltaria a reuni-los. O que Neemias está dizendo claramente aqui é que o Senhor, que cumpre as suas promessas, e por nossa infidelidade e pela infidelidade de Israel, muitas vezes nós o ultrajamos, Deus cumpre a promessa, o Senhor cumpre essa promessa, não somente para espalhar, mas também para restaurar. E esse é o caso, esse era o momento da restauração. E ele então diz, porque se nós nos voltarmos ao Senhor, o Senhor poderá nos dar a mercê de que esse templo seja reconstruído, porque o Senhor prometeu que isto aconteceria. Ele faz uma paráfrase no capítulo 1, versículo 10, de Êxodo 32, 11. Essas referências depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar para os irmãos examinarem, mas Êxodo 32, 11 diz assim, olha: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Olha o que diz o verso de número 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Quando Moisés ele cita, ele fala isso que ele diz aqui em Êxodo 32, 11, é quando Deus estava intencionado a destruir o povo. E Moisés intercede diante de Deus e diz: Deus, o Senhor tirou esse povo do Egito, trouxe para cá, agora o Senhor vai destruir, o que as nações vão dizer? E ele então, Neemias, ele volta-se para a Escritura, ele volta-se para a palavra, e vai até a aliança do Sinai e diz: Deus, o Senhor cumpre as tuas promessas, de fato, nós somos espalhados pela nossa desobediência, mas o Senhor, que é o Deus que está além do tempo, o Senhor também cumpre as tuas promessas, porque o Senhor disse que restauraria o teu povo, e nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos aqueles que foram retirados pela tua graça, pela tua misericórdia, do Egito e da perdição. Foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos tirou da condenação. A oração de Neemias, eu ouso aqui usar até talvez uma hipérbole, mas a oração transborda da Escritura. Concentrado nesses versos que estamos observando, ele cita diversos momentos, e além de citar diversos momentos, ele vai fazendo as paráfrases ou os textos combinados com momentos da história anterior da nação. A oração transborda, portanto, de Escritura, a oração transborda de confiança em Deus, a oração transborda da palavra de Deus. Por que as promessas de Deus são importantes? Por que a Escritura? Duas referências para ajudar-nos aqui. A própria Escritura revela o caráter de Deus. Tito capítulo 1, versículo 2 está escrito: Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E também as palavras do apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, que ele zela pelo cumprimento de suas promessas. Pedro diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então a oração de Neemias, e Neemias sabia, ele aprendeu isto, que ele podia confiar no Deus que não pode mentir, no Deus que cumpre as suas promessas. E ele estava num determinado momento do tempo em que, ainda que desfrutando de todo o seu conforto na cidadela de Suzã, como ele diz, nessa época era copeiro do rei, uma posição fixa, um salário fixo, como eu disse, até tentando ilustrar, talvez a sua casinha na praia, né, com burro na sombra, tranquilo. Ele de alguma forma é compelido, e eu creio vocacionado, ele é chamado, e ele vai ao encontro de seu irmão Hanani,
e o Espírito Santo já trabalhando na sua vida, ele busca informações de como estava Jerusalém, porque ele queria que a glória de Deus fosse restaurada no lugar onde a glória deveria se manifestar, que era no templo, que era em Jerusalém. E ao buscar as informações, ele é confrontado com uma realidade que muitas vezes nós enxergamos, mas fazemos questão de não, isso não é comigo. E Neemias simplesmente disse: eu? E Neemias escolheu obedecer. Aquilo produz um quebrantamento no seu coração, e ele vai à presença de Deus, reconhece a soberania de Deus. Ele é quebrantado no sentido que ele reconhece a sua miséria, o seu pecado. E nesse terceiro aspecto, ele, ao falar com Deus, ele transborda de confiança em Deus, na sua palavra e nas promessas do Senhor. Mas isso não é o fim da história. Tem mais uma coisa presente no texto. E isso vai conectar ao que vamos estudar amanhã. Portanto, é rápido. Se você observar o versículo 11, o que ele pede para Deus? Olha só para você ver. Você percebe a humildade deste homem quebrantado, que está trilhando esta jornada, esse caminho de oração. Ele diz assim no versículo 11, ele repete a expressão, essa interjeição que ele usa no versículo de número 5, ah Senhor, né? E ele diz assim: estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Quem é este homem aqui? O rei. Porque ele entendeu que quem poderia naquele momento ser um instrumento para ajudá-lo nessa empreitada, e certamente eu vou mostrar isso para os irmãos, durante 4 meses, ele não somente orou, ele também trabalhou, ele planejou. Ele enxerga, nesse momento ele diz assim: Deus, me dá uma oportunidade de falar com o rei sobre este assunto. Deus, eu te peço, eu te faço um pedido. Eu preciso apenas conversar com o rei sobre esta situação. E aqui, irmãos, eu já vou fechar isso e terminar o sermão. Nós podemos perceber que Neemias ele se coloca como não só buscando a resposta para a situação do povo, a situação de Jerusalém, mas ele se coloca como um instrumento para se tornar parte da solução do problema de Jerusalém. Isso para mim é interessante, e eu destaco isto porque quando nós oramos e obtemos respostas da parte de Deus, nós ficamos felizes ou não? Ficamos. Mas Neemias, ele não só ele tem uma resposta e fica feliz, como nós vamos ver no capítulo 2, versículo 1 ao 10, mas ele se torna a resposta para a oração. Ele se torna um instrumento para ser usado nas mãos de Deus no cumprimento desse processo de restauração da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, das portas de Jerusalém e, consequentemente, da glória de Deus. É este o ponto. Eu creio que este é o momento final do texto em que ele fecha. Ele faz isso de uma forma guiada por Deus, inspirado por Deus, mas faz isso de maneira extraordinária. Ele ora pedindo uma resposta, mas ele é esta resposta. Ele é esta resposta à oração que é feita naquele instante. Quantos de nós temos nos ajoelhado diante do grande e santo juiz, do Deus dos céus e da terra, daquele que é conhecido como Deus de misericórdia e o Deus de justiça, e temos implorado por este mundo caído?
Quantos de nós têm feito isso? Quantos de nós, diante desse grande e santo juiz, desse Deus dos céus e da terra, e Deus de misericórdia e de justiça, quantos de nós, e faço essa pergunta me incluindo com certeza, temos nos prostrado e levado aqueles que estão perto de nós a invocarmos e aclamarmos diante de Deus pelo povo de Deus? Será que quando nós olhamos para esta nossa nação, ela não está em ruínas? Quando nós olhamos para a igreja de Jesus, o povo de Deus, aqueles que invocam o Senhor nesta nação, como está esse povo? Às vezes, nós temos que entender que a resposta de Deus não é só simplesmente que Ele vai responder usando os outros. Nós é que devemos ser esta resposta nas mãos de Deus para sermos usados por Ele. Nós precisamos aprender com Neemias, e nós, pela graça de Deus, nas nossas súplicas, na nossa prática de oração, precisamos perceber que as nossas orações, a glória de Deus não está centralizada em nós. Não somos nós o centro. A nossa vida, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas lutas, e nós temos isto. Mas se nós centralizarmos nisto, nós perdemos o foco e perdemos a percepção da glória de Deus. Se nós focarmos nas nossas orações, as nossas preces, na jornada de oração, nas nossas necessidades, isso é legítimo, podemos fazer isto. Mas nós temos mais do que isso, nós temos que nos colocar e de nos dispormos para sermos parte da solução. Porque, meus irmãos, para fazer o mal já tem muita gente fazendo. Para fazer o mal já tem muita gente fazendo. A igreja não pode continuar. Nós, como servos de Deus, não podemos continuar cooperando para este mal. Nós precisamos da graça de Deus para que a glória deste Deus seja conhecida e restaurada na nossa vida, na vida da igreja, e esta glória seja conhecida sobre toda a terra, para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. Se a nossa resposta formos nós mesmos nos expondo na presença de Deus e dissermos assim, de forma assertiva, que nós queremos ser parte e a solução do que está acontecendo, esse primeiro capítulo nos ensina primeiro que Deus usa homens comuns. Na verdade, somos homens comuns nas mãos de um Deus que não é comum, que é extraordinário, que de forma extraordinária usa barro comum, vaso comum, para a sua glória. Nós, como Neemias, ao olharmos para esse texto, vamos perceber que se nós buscamos a sua glória e somos chamados por Ele, nós então vamos nos interessar um pouco mais por esse mundo que está em ruína pelo pecado, nos lembrando das palavras do apóstolo Paulo, porque onde abundou o pecado, precisamos crer nisto. É a graça de Deus que nos ensina, que nos educa, que nos transforma, que nos quebranta. É a graça de Deus que faz com que o pecado que está inserido na nossa mente, no nosso coração, de alguma forma o próprio Espírito vai trabalhando para que esta carne ela seja sufocada e a vida de Deus, pelo seu Espírito, se manifeste em nós. Quebrantamento. Quando ele orou, ele buscou a solução e Deus mostrou para ele que ele era a solução. E nesta oração você e eu percebemos que Deus é soberano e majestoso. Que um homem quebrantado, quando quebrantado na presença de Deus, confessa os seus pecados. Um homem que se estriba sobre Deus e a sua palavra e as suas promessas e nela confia plenamente. E um homem que se coloca de forma humilde na presença de Deus, disposto a fazer parte da solução. E se nós entendemos isto, e quando nós orarmos assim,
nós podemos terminar esta oração da seguinte forma: em nome de Jesus, amém. Porque é assim que essa oração termina. Se Deus permitir e nós nos encontrarmos amanhã, ele vai ter a oportunidade que ele pediu para Deus. Agora, pense o seguinte: se você tivesse uma audiência com o homem mais poderoso da terra, o que você pediria para ele? Vocês vão ver o que Neemias pediu para ele amanhã, se Deus permitir. Vamos orar. Eu gostaria que cada um, nesse instante, de forma pessoal, diante desse texto, capítulo 1 de Neemias, desses registros da vida de Neemias, que cada um falasse com o Senhor e sondasse o coração na presença de Deus. Será que nós queremos fazer parte da solução? Ou nós estamos mais dispostos a criar problemas? Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é clara. Nós só precisamos que o Senhor nos ajude a obedecer a tua palavra. Nos ajude, Senhor, diante deste servo teu, tão cheio de ocupações, de trabalho, privilégios, estabilidade. Ele se interessou em saber a situação, a condição que estava o seu povo. E quando ele soube como estava em ruínas a vida do povo, a cidade de Jerusalém, os muros e as portas da cidade, o Senhor produziu nele um quebrantamento profundo, que o levou a buscar a tua face e colocar-se à disposição para fazer parte da solução para aquele problema. Que o Senhor, ó Deus, opere no nosso coração, para que façamos parte da solução e sejamos teus instrumentos para ajudar pessoas que estão arruinadas pelo pecado, vidas e famílias arruinadas pelo pecado, igrejas arruinadas pelo pecado. E que assim, Senhor, o teu nome seja conhecido e a tua glória seja manifesta sobre esta terra. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra está com o pastor Jairson. Deus abençoe, pastor Gilsomar. Obrigado pela palavra que nos trouxe. Nós estamos encerrando o momento aqui na capela. Estamos convidando todos vocês a chegarem ali para o refeitório, onde um teatro nos aguarda ali também. Deus abençoe. Vamos chegar ali ao refeitório então.